Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Desde já eu peço para você que você se inscreva no vídeo, ou melhor, se inscreva no canal, dê like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e me ajude a expandir esse canal. Sei que estou bem sumido, mas é correria, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, final de período, pós-graduação, faculdade, escola. Então, assim, para eu conciliar tudo, tá um pouquinho difícil. Então, eu tô mais ou menos uns 2 meses sem gravar vídeo pro canal, justamente por causa dessa correria, corre. Não tenho tido muito tempo e gravar, editar é cansativo. Como eu já falei para vocês em outros canais, é só eu para editar, para gravar, passar vídeo pro computador, para fazer edição, para fazer a capa, tudo sou eu. Então, por isso, eu tô um pouco sumido, porque, querendo ou não, fazer vídeo é cansativo. Mas assim, herói da resistência sou, gravando aqui mais um vídeo, né, nesse corre aqui, nesses intervalos, e eu quero compartilhar com você algo que eu já até estava comentando com algumas pessoas na igreja hoje, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo é um domingo, e isso tem até a ver com um pouco com a lição da escola dominical, que é justamente sobre a questão de João capítulo 1, né? E João capítulo 1, que foi até o tema da escola dominical que nós trabalhamos, né? Ou melhor, que nós estamos trabalhando nesse domingo, é justamente sobre essa questão de Jesus ser o verbo. Quando você repara em João capítulo 1, a passagem bíblica, o trecho bíblico, ele começa da seguinte maneira. Vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecente, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vamos lá. O Evangelho de João, né, e eu quero falar justamente sobre como João começa falando a respeito de Jesus. Ele chama de Jesus de o Verbo, né? Verbo que no grego original está traduzido como Logos, né? E é interessante porque o Evangelho de João, né, ao contrário dos outros 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinópticos. E o que são os evangelhos sinópticos? São os evangelhos que têm, digamos assim, o mesmo olhar, né? Eles têm, digamos assim, a mesma ótica, por isso o nome evangelhos sinóticos, né? Tem passagens muito parecidas, tem uma dinâmica muito parecida. Mas João, o Evangelho de João, ele destoa um pouquinho desses outros evangelhos
ele destoa um pouco dos evangelhos pelo fato de que o evangelho de João, ele está pensando aqui, ele está falando com os gregos. E os gregos antigos, eles eram muito voltados à questão da filosofia, né? A questão do pensamento, da razão, da lógica. E da mesma palavra lógica, a raiz dela é também logos. Uma coisa que eu até mesmo falei com os meus alunos do ensino médio uma vez, é que a palavra logos, no grego, ela pode ter 4 significados diferentes. Ela pode ser entendida como discurso, ela pode ser entendida como razão, ela pode ser entendida como palavra, né? E, por fim, ela pode ser entendida como sentido. Então, pelo menos esses 4 significados aí para a palavra logos, né? Então, eu até me lembro daquela música, ó, com a linda esse nome, no início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Mas olha só. Durante o período em que João escreveu os evangelhos, as cartas de João, que está lá no final da Bíblia, e o Apocalipse mais para o final da vida, né? E conta a tradição que João, ao ver os evangelhos, né, os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele aprovou os evangelhos e ele aprovou, mas ele viu que estava faltando alguma coisa. E durante esse período do final da vida de João, também havia uma doutrina correndo ali, uma heresia correndo ali entre os cristãos, que era o gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Basicamente, né, e isso aqui é uma forma bem resumida do que é o gnosticismo. O gnosticismo acreditava que Jesus não tinha se manifestado em carne e osso, como a gente, né? Então, João, ele veio para, através do Evangelho de João, justificar, né? Justificar por que Jesus Cristo tinha vindo em carne. E você percebe que o Evangelho de João se destoa dos demais porque ele enfoca muito nos diálogos, nos discursos, né? Você tem o diálogo com Jesus e Nicodemos, você tem o diálogo, por exemplo, de Jesus com os discípulos, né? Ele falando primeiro bom pastor, depois falando sobre ele ser a videira, né? Depois também tem o diálogo dele, a oração sacerdotal, né? Então, o Evangelho de João, ele tem muitos diálogos, porque a intenção não é apresentar os milagres, os fatos, mas apresentar Jesus como Deus da palavra, o Deus que falou e tudo se fez. Tanto que o começo dos evangelhos, ou melhor, o começo do Evangelho de João te lembra muito Gênesis 1. Por quê? O que está escrito em Gênesis 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, você faz o link de João 1 com Gênesis 1, você vai ver que tem as mesmas coisas aqui. 2 elementos que são muito parecidos, que se repetem. Primeiro, palavra, e segundo, luz, que é a menção que João faz. Por quê? Porque o Logos, sendo essa questão da palavra, né? Jesus, ele está apresentando Jesus como a palavra encarnada, a palavra que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus, de acordo com João, Jesus, ele torna acessível aos homens o Deus que antes era inacessível. Se você olhar a tradição toda judaica, né,
você olhar, por exemplo, lá, por exemplo, se você olhar ao longo da história do Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento, você vê que, por exemplo, não havia uma relação tão próxima de Deus com os homens, principalmente a partir ali de Moisés e tal. Isso fica mais claro, né? Você tem o tabernáculo, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, né? A arca da aliança que ficava ali atrás do véu, né? E você tem essa separação de Deus com os homens, e o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados do povo todo. Então, você tem essa separação ali entre Deus, separado pela sua santidade ali, né? E o povo pecador do outro lado da cortina, sem poder acessar. Apenas uma pessoa poderia entrar lá uma vez por ano. E se essa pessoa tivesse em pecado, ninguém poderia entrar lá. Tanto que o sumo sacerdote entrava amarrado com uma corda e um sininho, né? Ao fazer expiação. Porque se ele fosse fulminado lá dentro, teria como puxar ele lá de dentro do Santo dos Santos por essa corda. Enfim, para vocês verem como é que é a gravidade da coisa. E aí, João abre falando que, olha, o verbo, esse Deus que falou e tudo se fez, e que pelo poder da sua palavra, tudo que foi criado veio a existir, ele desceu, ele se tornou carne, e ele se fez gente como a gente. Essa que é a grande sacada. Por quê? O verbo, por exemplo, no pensamento grego, se você parar para pensar, vocês tinham lá os deuses lá no Olimpo, que moravam lá no Olimpo, de vez em quando passeavam na Terra, mas não deixavam de ser deuses. Eles se disfarçavam de gente, mas sempre ali, né, estavam habitando ali entre as pessoas. Mas, diferentemente dos deuses do Olimpo, que não deixavam de ser deuses, só assumiam forma temporariamente, né, ou humana, para tentar enganar, disfarçar, em Deus não há engano. E Jesus, sendo Deus, sendo que estava lá no princípio, ele se esvazia da sua glória e se faz carne, gente, como a gente, né? Ele abre mão de todos os seus direitos, veio para a sua herança que era a terra, mas não recebe. Por quê? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Mas todos os que recebem ele passam a ser também filhos de Deus. Então você vê que o Evangelho de João ele tem uma intenção. Ele tem a intenção de dizer que Jesus ele é a revelação de Deus. Ele é a palavra revelada. Ele veio pelo o fato de Jesus ser a palavra revelada, ele veio em si mesmo cumprir o que já estava escrito desde lá do princípio. Então Jesus ele vem para cumprir essa palavra. E o próprio Jesus fala isso nos outros evangelhos, né? E sendo ele a palavra, sendo o Logos criativo, o Logos criador, tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que Logos dá a mesma palavra, a origem da linguagem, né? A linguagem, digamos assim, é o que determina a gente dar nome às coisas, descrever as coisas, né? Só que sem linguagem, sem palavra, não tem conhecimento. O conhecimento não se sustenta, não se articula, né? Então você vê, Jesus ele é o Logos criativo. É aquela palavra que cria, que gera do nada tudo. Tanto que João ele já começa dando essa martelada, ó. Sem ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Jesus é Deus. Ele não é só.
Ele não faz parte de Deus, ele é Deus. Né? Ele é o Deus Trino, né? Que se manifestou como gente. Hebreus capítulo 1 tem uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte. Hebreus também tem um começo bem interessante que me lembra esse Evangelho de João, aí me lembra um pouquinho Gênesis, porque ele vai falar assim, ó, o apelo de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, com M maiúsculo, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Ou seja, esse verbo que se tornou carne, ele se esvazia da sua glória e ele revela uma verdade que estava oculta. E é engraçado porque a palavra verdade que é usada no Evangelho de João, né, quando Jesus fala assim, o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim, a palavra aletheia, ou aletheia, enfim. Essa palavra aletheia se traduz como verdade. Só que essa palavra aletheia, ela tem um sentido muito mais amplo, porque aletheia, no sentido literal, significa desencobrimento. Desencobrimento, aquilo que está coberto é descoberto. Ou seja, a revelação, ou seja, é mostrar, né, aquilo que está escondido. E Jesus, sendo o Logos, ele é a revelação de quem Deus é. Tá dando para entender até aí? Isso para mim é algo sensacional. Por quê? Hoje a gente vive algumas questões porque se fala muito em relativismo. Aliás, os grandes pensadores que guiam a contemporaneidade, eles falam muito a respeito de que não existem verdades absolutas, né? E que existem, na verdade, coisas temporárias, né? Verdades e afirmações temporárias. Que vivemos, digamos, diante de uma representação. A moral é representação, e o único critério que vai definir se essas interpretações ou verdades temporárias são válidas ou não é a vida. Isso é muito uma pegada nietzschiana. E aí você vê outros filósofos da corrente existencialista, como por exemplo o Heidegger, que é considerado como um dos precursores do existencialismo, vai dizer que nós somos um ser lançado à existência. O Nietzsche vai dizer que vivemos, na verdade, grandes mentiras e que existem apenas verdades temporárias, enquanto Sartre, por exemplo, vai dizer que a nossa existência é fundada sobre um nada, sobre um vazio absoluto, que não existe Deus e que tudo que nós vivemos, na verdade, dando continuidade até mesmo à fala do Nietzsche, é falso. Existe apenas o nada. E é esse tipo de pensamento que guia muito a contemporaneidade. O que é válido é o aqui e agora e fazer com que essa existência valha a pena. Mas, aí eu faço a seguinte indagação, que é o que seria dessa existência sem Deus, sem Jesus? O que seria dessa existência se não houvesse Deus? Aí eu lembro da frase, por exemplo, de Fyodor Dostoiévski em
os irmãos Karamazov, que, se Deus está morto, tudo é permitido. Ou seja, é até mesmo uma frase que o Nietzsche proclama. Agora eu não sei se o Nietzsche... Eu acredito que o Nietzsche se inspira em Dostoiévski, mas eu não sei se a obra dos irmãos Karamazov ela é antes ou depois dos livros do Nietzsche, da Gaia Ciência, no caso, que é o aforismo 125, que ele fala que Deus está morto. Enfim, a questão toda onde eu quero chegar é: se não existe Deus, então pode-se fazer qualquer coisa. E é isso que está guiando a existência de um monte de gente. As pessoas aceitam a sua verdade, a sua ideia, a sua noção do certo e errado, e não querem ouvir uma outra opinião ou contrária, ou algo contrário, ou não quer ouvir, digamos, o outro, ou não aceita que existe, digamos, algo realmente genuíno e verdadeiro no que diz respeito à palavra de Deus. A questão é: nós cristãos vivemos sobre essa verdade, sobre a palavra, onde Jesus ele é a palavra revelada, ele é a manifestação visível de quem Deus é. Essa que é a questão. Enquanto a gente vê a sociedade querendo impor verdades fragmentadas, né? Jesus ele está falando desde lá do princípio: eu sou a palavra, e sem mim não existe conhecimento, não existe sabedoria, nada, porque a sabedoria é filha de Deus. Provérbios vai falar, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, existe algo, né, que ou a sociedade não aceita, né, ou ela finge que não existe, criando pseudo-verdades para tentar disfarçar a sua necessidade e carência de Deus, né? Então, eu vejo essa questão aqui, né? Jesus sendo revelado ali a partir da fala de João como o verdadeiro logos, o verdadeiro conhecimento que a gnoses daquela época, né, que o gnosticismo não podia dar, né? Ou seja, Jesus é o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento revelado que a gnoses daquela época, que a heresia daquela época não podia dar, que estava oferecendo algo incompleto. Então Jesus ele é revelado dessa forma, né? Justamente porque Jesus ele não veio apenas para judeus, ele veio para todos. E aí você olha aqui João, o apóstolo João, tentando se comunicar com os gregos, tanto que o próprio João, eu acho que, se eu não me engano, João capítulo 13 faz até uma menção aos gregos, que os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, tem uns gregos aqui querendo ver o Senhor, né? E Jesus fala assim: se o grão de trigo cai na terra e não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele cair na terra e morrer, isso dá muito fruto. Inclusive essa é a abertura do livro dos irmãos Karamazov. Mas enfim. Você vê que Jesus está dando um enigma para eles. Está fazendo o quê? Os gregos pensarem. E quando Jesus ele é mostrado dessa forma, ele está apelando justamente o quê? João está apontando o seguinte: o Deus que era lá do Antigo Testamento, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que está aqui, e que se manifestou aqui. Amém? Olha, eu espero que você tenha sido edificado com essa reflexão,
né, com essa palavra, com esse breve comentário que eu me senti impelido a falar, né? E que se você puder, divulgue para mais pessoas, para que elas assim possam também aprender da palavra de Deus e pensar, né, olhar com mais carinho esse evangelho que é tão rico, tão precioso para nós. Deus abençoe vocês, galera. Nos vemos na próxima.